aliás, está chegando aqui na sua tela o De Olho na Política. No De Olho na Política de hoje, nós vamos conversar sobre os desafios com relação aos idosos, políticas para idosos e o trabalho geral do deputado Quirino lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Deputado, é um prazer tê-lo aqui no Band Cidade. Boa tarde. Prazer é todo nosso, Thiago. Boa tarde, estamos aqui à tua disposição. Que honra. O senhor tem como pauta principal políticas para idosos. Estamos há 3 anos e meio de mandato efetivo do senhor na Alego. O que o senhor conseguiu implementar para a melhoria da vida dos idosos goianos, hein? Olha, Thiago, a gente logo, muito antes de chegar à Assembleia Legislativa, já fiz um pente fino, um raio-x de toda a estrutura, primeiro orgânica da Assembleia Legislativa. A primeira coisa que nós identificamos é que não havia uma comissão que fosse exclusiva para tratar de assuntos relacionados à pessoa idosa. Logo apresentamos, foi o primeiro projeto que nós apresentamos, foi criada a Comissão de Atenção à Pessoa Idosa, da qual eu estou como presidente, e logo em seguida nós conseguimos implantar uma ouvidoria da pessoa idosa, também inédita, todas duas, a comissão quanto a ouvidoria. E aí começa a responder a sua pergunta. A quantidade de processos que foram apresentados, a gente subindo à tribuna, apresentando projetos, então um volume muito grande de proposições, de projetos, e a ouvidoria também atendendo toda a população. Tá, a gente vai a partir daí continuar nessa conversa, mas eu quero saber sobre a efetividade disso. Porque os legislativos, em geral, são mestres em criar essas comissões e estruturas, mas que na prática não entregam nada para a sociedade. Eu quero saber a demanda real dessa comissão. E na ouvidoria, tem realmente gente que liga, tem denúncia, isso vale ou fica lá só pessoas para justificar mais cargo que não tem nenhuma necessidade real para a população? Justifica assim, Thiago. É claro que, como você tem um Disque 100 da Presidência da República, que é muito famoso, é muito conhecido, ele acaba agregando várias denúncias. Mas a ouvidoria foi muito importante, sim. Várias pessoas falando, pedindo informações sobre aposentadoria, informações tão básicas. Então não é só para violência? Não. Ela serve para denúncia de violência. A gente apurou muita coisa, violações na questão de passagens de ônibus que são negadas, aquelas duas que o Estatuto da Pessoa Idosa prevê, e orientações sobre aposentadoria, o que fazer, e até processos que envolvem doenças, que a pessoa não sabe como agir. Então nós tratamos disso de uma maneira muito séria. Foi realmente importantíssimo. Claro que a maioria das ligações, a busca por ajuda, sempre se concentrando em cima de violências. E é interessante, Thiago, porque a pessoa não precisa se identificar. Isso é uma coisa nossa. A ouvidoria, ela é uma realidade hoje dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E quanto à comissão... Durante o dia, toca pelo menos uma vez, deputado, esse telefone? Toca. E detalhe, nós não abrimos mão do atendimento presencial, porque os ouvidores que ali ficam em plantão atendem e pedem pessoa para vir também, quando é uma situação, e aparecem pessoas para que sejam atendidas. Então, eu entendo como um avanço muito grande. E a questão da comissão, por quê? A gente sempre acelera os projetos e tudo que envolve a pessoa idosa, seja educação, seja saúde, seja políticas de enfrentamento a golpes da internet, tudo é conduzido pela comissão. Nós realizamos mais de 10 audiências públicas. Vou te dizer uma coisa aqui, primeira mão. Você sabe que na declaração de imposto de renda, as pessoas, a população geralmente não sabe, não tem acesso, uma grande maioria. Ela pode destinar uma parte do seu fundo para instituições de crianças e pessoas idosas, falar das duas principais. Nós fizemos 2 audiências para estimular, levamos isso para a mídia com campanhas, a própria colega lá que toma conta disso tem acesso. Falou que do ano passado, desses anos que nós começamos a trabalhar nisso, aumentou e muito as deduções para o fundo da pessoa idosa. Bom, deputado, a gente acompanha muito aqui no nosso jornalismo, não só aqui no Band Cidade, mas toda a estrutura de jornalismo da TV Sucesso Band, a quantidade de casos de agressão, de abandono de idosos é absurda ainda. E muitas vezes essa agressão e esse abandono acontece de onde tinha que vir justamente o contrário, a proteção, o cuidado, que é do ambiente familiar.
O que pode ser feito para mudar essa realidade, hein? Conscientização e educação. A primeira situação que eu sempre defendi é que a gente trabalha, e eu trabalho nesse sentido, para mudar a visão que se tem da pessoa 60 a mais, 65, 70. Por quê? Quando a sociedade, ou uma parte dela, uma pequena parte, enxerga o envelhecimento como um problema, a partir dali ela vai sempre encarar como um problema. Então, a pessoa em casa, ela fica vulnerável, e é bom você fazer essa pergunta, porque violência contra a pessoa idosa está concentrada em cima do público feminino, que mais sofre violência. A mulher, geralmente, acima de 70 anos, que é solteira, com grau de educação baixo, muitas não alfabetizadas, são as principais vítimas de violência e exploração. Então, a conscientização, é isso que a gente trabalha, porque a lei, ela pune. Mas como que a lei vai entrar dentro da casa de uma pessoa e saber se ela está sofrendo violência ou algum tipo de violação, não só violência física? Precisamos de denúncias, precisamos que a sociedade, que os vizinhos, parentes que visitam, enxergue ou suspeite de qualquer tipo de violação ou exploração, procure as autoridades. Sem essa parceria com a sociedade é muito difícil. Alguns países tomaram medidas muito radicais. Singapura, por exemplo, e até alguns países da Europa, o Estado paga um salário para a família que deixar o idoso morar com ele. Você acha que aqui no Brasil, em algum momento, a gente pode avançar para uma política mais agressiva como essa? Eu acho que sim, eu acho que sim. Agora, nós temos que mudar o panorama da política brasileira nesse sentido, para que não vire uma coisa assistencialista, onde o fruto daquilo ali seria voto, ou ter as pessoas no domínio. Mas pode avançar. Por exemplo, nós temos, há um tempo atrás, nós tivemos acesso a um programa que o governo americano fazia de, olha só, idosos que estavam em instituições de longa permanência nos Estados Unidos, eles tinham um intercâmbio para dar aulas para pessoas de outros países. Vários brasileiros participavam de aulas gratuitas com idosos. São idosos, dominam o idioma latino, então davam aulas. Então, tudo é possível. Portugal começou com uma política assim, mas não avançou, pelos problemas econômicos que o país enfrenta. Então, dá para a gente avançar sim, Tiago. Melhorar, a primeira coisa, regulamentar a profissão de cuidador. Quando você regulamenta, não é regulamentado, não é reconhecido, de cuidador de idosos. Então, você começa a ter mais o ensino formal, pessoas realmente reconhecidas. Preparadas, com direitos, e aí a gente avança uma política assim. O brasileiro é inteligente. Agora, tem que mudar um pouco o perfil de que governo e de que maneira essa política pode ser implementada. É muito comum nas famílias a cultura de tornar o idoso uma pessoa inútil. Não, mãe, não vai fazer com isso. Ah, pai, não, mas o senhor não sabe dar conta de mais nada, não, para com isso. A família ter uma consciência de que manter a atividade do idoso, o idoso fazendo uma comidinha dele ali, o idoso arrumando o jardim, ajudando com alguma coisa, isso é muito importante para manter a pessoa realmente viva, né, deputado? Muito importante porque mantém a autonomia. Isso aí que você falou é o envelhecimento ativo, envelhecimento saudável. Quando a gente, vamos falar sobre um detalhe, quando a gente impede a pessoa de se expressar, quando a gente impede, por exemplo, até uma criança de perguntar, de questionar, de errar, você está tolhindo aquela criança a desenvolver o pensamento. A pessoa idosa não é criança, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando o familiar, talvez por uma superproteção, ou também por não querer ser atrapalhado, ele começa a tolir essa pessoa idosa de ter essa autonomia, aí você gera depressão, você gera na pessoa idosa um sentimento de incapacidade. E te digo uma coisa, tentativas de suicídio não são poucas. Os números são preocupantes também, né? Preocupantes. Deputado, uma outra coisa que também é preocupante, especialmente nessa faixa dos idosos, é o contato com a tecnologia. Idosos muito vulneráveis a golpes, o senhor até tocou nesse assunto agora há pouco, mas tem muitos idosos também que estão viciados em jogo do tigrinho, em bet, estão pegando o dinheiro da aposentadoria e estão jogando tudo nessas plataformas e sendo enganados. Os idosos que estão nos assistindo agora, e a gente está falando com praticamente um estado inteiro de audiência, é muito importante ter essa consciência de que o tigrinho é um perigo, esses jogos virtuais são um perigo e que eles vão perder dinheiro com isso, né, deputado? Vão perder dinheiro, como jovem perde, como adulto perde, e quando eles veem na pessoa idosa, entre aspas, um cliente mais fácil, uma potencial facilidade de enganar, isso é muito nocivo. E detalhe,
Tiago, a gente sabe que nós vivemos em estágios, né? O jovem sonhando, preparando, nós, o adulto já uma estabilidade de vida econômica, mas a pessoa idosa, o que ela gasta, geralmente ela acumulou, de alguma forma. Ela juntou aquilo para aplicar em alguma situação, ajudar, manter uma qualidade de vida. E ela joga e acredita nesses tigrinhos, vai perder. Isso é muito importante que você falou. Ela tem que ter consciência que ela vai perder. Agora, a tecnologia é importante, né? Nós não podemos deixar que os nossos... Essa inserção é importante, É importante. Né? Se a pessoa ficar um analfabeto digital, funcional, isso não funciona hoje, nos dias de hoje. Ela precisa, mas usar com sabedoria, usar com qualidade e desconfiar de tudo que te oferece enriquecimento e ganho de dinheiro muito rápido. Deputado, antes da gente encerrar, eu sei que o senhor estuda isso há anos, o senhor já foi secretário dessa pasta lá no Distrito Federal, o senhor foi deputado federal pelo Distrito Federal e agora em Goiás, está usando essa pauta, trabalhando nessa pauta e agora aqui como deputado estadual em Goiás também batendo em cima dessa pauta. Qual é o limite? Porque, por exemplo, o neto mora lá com a avó ou com o avô. O neto ajuda, compra o remédio, meio que administra a aposentadoria. E para o avô está tudo bem. O neto é meio folgado, mas para o avô, para a avó está tudo bem. Até onde é o limite de exploração e cuidado? Porque se por um lado isso deixa a gente indignado, por outro lado tem a liberdade do próprio idoso falar, não, a aposentadoria é minha, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser. Como é que a gente fica sabendo quando é exploração? Vou te dizer um caso fático que a gente teve acesso há um tempo atrás, não em Goiás. O certo, a pessoa tem esse cuidador informal. É o neto, é um filho, é um agregado. Então, aquela pessoa cuida dela, cuida da pessoa idosa. O ideal, você é honesto, você está cuidando, está comprando os remédios, está comprando alimentação, não tenha medo, vá até o judiciário, vá à promotoria do idoso, vai ser orientado. Faz um acordo ali simples, é uma coisa que não é um contrato. É proteção para a própria pessoa. Proteção para a própria pessoa. O que você vai fazer? O juiz vai determinar que você, seja de 15 dias, um tempo que for, apresente o comprovante. Quando ele quiser, ó, apresente o comprovante aqui, vem aqui da questão do que você gastou. Por quê, Tiago? Eu estou falando agora com esse familiar, com essa pessoa, esse cuidador que é honesto. E a maioria é, que trabalha, e que não tem ninguém, e não tem nem uma formação para cuidar de pessoas idosas. Se um outro familiar vem visitar e ele entende, um vizinho... Interpreta como sendo... que aquele dinheiro da aposentadoria está sendo desviado e faz uma denúncia, a pessoa que é honesta vai ter problemas. Aí ela vai, se essa denúncia chega ao Ministério Público, ela vai ter que se justificar. E se ela não consegue provar nada, comprou o remédio, guarda a nota. Comprou a alimentação, guarda a nota. Gastou com o transporte, guarda a nota. É isso que nós temos que fazer. Mas procure a maneira legal. A pessoa vai estar sendo amparada pela lei e vai dormir tranquilo. Bom, no Brasil nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa. Do ponto de vista de leis, nós já somos bem contemplados ou o Brasil ainda precisa avançar na questão das leis? Eu acho que o Estatuto da Pessoa Idosa é perfeito, tá bom? Algumas páginas dele, alguns artigos, enfim, não conseguimos avançar. Mas no que ele avançou, ele trouxe uma proteção muito grande para a pessoa idosa. Algumas coisas precisam ser atualizadas. Vou até abrir um parênteses aqui. Um projeto que nós apresentamos, aprovado pelo governador Ronaldo Caiado, até fortalece isso no que a gente está falando, que garante que a pessoa idosa, que está como a única responsável de ela tem direito a matricular aquela criança, prioridade na unidade escolar mais próxima da sua casa, por vários motivos que você sabe. Então, são coisas que a gente vai melhorando no Estatuto. Mas o Estatuto da Pessoa Idosa é decididamente reconhecido como uma das leis mais perfeitas que o Brasil tem. Deputado, além de trabalhar com a pessoa idosa, o senhor é um apaixonado pelo esporte, foi jogador profissional de basquete, inclusive. E outro dia eu vi o senhor defendendo a mudança de nome do ginásio Rio Vermelho para Oscar Schmidt. Por que o senhor quer mudar o nome do Rio Vermelho, deputado? Ô, Tiago, isso aí já deu uma confusão tremenda, eu já me expliquei nas redes sociais. O que acontece? O Oscar é considerado o maior jogador da história do basquete. Então, é aquele jogador que perpassa a questão de naturalidade. O Oscar é um jogador do Brasil, um jogador do mundo, um dos maiores pontuadores do mundo. Faleceu, nos deixou. Então,
Nós apresentamos essa proposta e não é mudar o nome do Rio Vermelho, né? É apenas acrescentar a Arena Oscar Schmidt. Então continua ginásio Rio Vermelho, Arena Oscar Schmidt, uma forma de Goiás que tem um basquete muito bom, vários jogadores aí de nome, homenagear aquele que foi e é considerado o maior jogador da história do basquete. Só isso. Tá bom. Deputado querido, muito obrigado por conversar conosco aqui no Band Cidade. Um forte abraço. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar desses e outros assuntos. Tiago, estou à disposição. Um prazer estar com você aqui. Sempre que demandar, estamos juntos. E a pessoa idosa pode contar conosco. Muito bem. A gente está sempre de olho na política.